Deus. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Vamos colocar em pé, aqueles que puderem. Santo, 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 santo. Tens liberdade aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Toma o Teu lugar nessa manhã, Senhor. Toma o Teu lugar aqui, ó Pai. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, nesse início de semana. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tens liberdade aqui, Senhor. Tens liberdade aqui nesse lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude. Teu amor é completo, o teu amor é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu amor é completo, o teu amor é completo. Ele sara minha alma, ele sara a minha e a tua alma nesta manhã. O teu amor é completo, o teu amor é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua
as coisas de lugar. De lugar. Oh, o teu amor é completo. O teu amor é completo. Ele sara. Ele sara. O teu amor, ele é completo. Ele sara. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Mude as coisas de lugar, eu sou. Eu sou. Mude as coisas de lugar. Pode mudar, Senhor. Tens total liberdade aqui nesse lugar, tens total liberdade nas nossas vidas. Nós te amamos, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Conheço, como eu amo teu nome, como eu amo teu nome, és o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo teu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor.
tua casa está sendo arrumada pelo Espírito Santo nessa hora. E este é o som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Pode entrar, pode entrar. E este é o som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu e você. Senhor Jesus está arrumando a casa. Senhor Jesus está arrumando a casa. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome, Jesus. Como eu amo. Tens o nome mais lindo, mais lindo. Estás aqui, vendo entre nós, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, mudando destinos, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, operando milagres, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, transformando nossas vidas, adoro-te, adoro-te. Por quê? Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, curando multidões. Aleluia. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, restaurando os corações. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando histórias. Adoro a ti, adoro a ti. Por quê? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus, tu és Jesus. E ainda que eu não veja, Deus está. E ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Meu Deus não para, Ele não para. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para. não. Meu Deus não para, Ele não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. E ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Meu Deus não para, Ele não para. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Meu Deus não para, Ele não para. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. e ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Meu Deus não para, Ele não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Ele é o caminho no deserto. Glória a Deus.
Santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido de arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos. Teu nome, força e poder pra servir ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Que privilégio nós temos, irmãos, nesta manhã, podermos nos reunir nesta casa de oração, onde com todo o nosso coração podemos buscar a presença maravilhosa deste que é santo, 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 que é todo-poderoso, esse que há de vir e com a força da sua boca. Mas esse é um novo dia. Nesse dia nós temos que ter expectativas novas, esperanças novas, fé nova, fortalecer a nossa confiança naquele que é todo-poderoso. Não falta nada para esse Deus que é todo-poderoso, completo em glória e majestade. Por isso que neste momento nós queremos orar, falar com Deus. Esse tempo de louvor, irmãos, é um tempo de nós nos prepararmos para aperfeiçoar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Esse tempo não é esperar os irmãos chegarem no culto, não é um tempo enquanto isso nós vamos cantando, não. É um tempo de preparo do nosso coração para poder receber as boas sementes que Deus tem para cada um de nós. Nós temos motivos de gratidão a Deus por tantas coisas que Deus tem feito. Temos também alguns motivos de intercessão pelos nossos irmãos. Tivemos uma notícia de que o irmão da Madalena, o Sebastião, faleceu nesses dias. Ontem foi o funeral. Está aqui também o sobrinho do Bandini, da Madalena. E nós temos que lembrar também, porque a Bíblia diz que nós devíamos nos alegrar com quem se alegra, mas também chorar com aqueles que choram. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, diz a palavra do Senhor.
Há tempo de regozijo, há tempo de falar, há tempo de se calar, há tempo de fazer, há tempo de não fazer, há tempo de caminhar, há tempo de todas as coisas. E que a gente possa realmente, nesse momento, falar com Deus, com esse que é todo poderoso, pedir para que Ele prepare o nosso coração, nos aperfeiçoe, para que o nosso louvor e a nossa adoração possa chegar como um aroma suave até o trono do Senhor. Vamos orar. Pai amado, bendito Deus, nós somos gratos a Ti, pelo Teu amor e cuidado dispensado a cada um de nós, pelo privilégio que temos ainda de participar nesses ensaios, nos preparando para a chamada final. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor ainda nos dá este tempo para nós nos aperfeiçoarmos, para nós pregarmos, anunciarmos as boas novas, para continuarmos fazendo a Tua obra, Senhor, e fazemos isso com alegria, não com peso no nosso coração. Obrigado porque a Tua igreja tem sido responsiva, a Tua igreja tem sido sensível ao Teu chamado, Senhor. Pedimos que nesta manhã prepare o nosso coração, receba, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que possamos estar de forma perfeita, santa diante do Senhor. Confessamos nossas fragilidades, pensamentos, palavras ou obras que temos cometido, que o Senhor possa trazer, Deus, um momento agora de adoração, Senhor, onde nós queremos abrir a Tua palavra, ministrar a Tua palavra, ter o nosso tempo como já tivemos aqui de louvor e adoração, um tempo de podermos trazer nossos dízimos e ofertas na Tua casa, fazemos isso com alegria, um tempo também, Senhor Deus, de comunhão com o corpo de Cristo. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem feito muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ti entregamos, meu Pai, a honra, a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o teu lugar. Nós damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos nessa manhã, aqueles que resolveram sair de casa. Alguns irmãos estão nos acompanhando pela internet, pelas vias eletrônicas, também todos são bem-vindos. A palavra do Senhor não está presa, ela chega aonde for possível, através deste poder também dos canais de mídia. Mas vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus pela bondade, pelo cuidado, pelo amor que Ele tem dispensado a cada um de nós. Nesse momento de louvor e adoração, a gente também abre um tempo em que nós trazemos nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Fazemos sempre isso com um breve relato da palavra de Deus, sempre mostrando uma base importante bíblica. E eu queria dessa vez ler um texto que eu gosto muito, talvez até se torne repetitivo, mas é um texto de Filipenses, quando Paulo escreve à igreja de Filipenses, dos Filipos, e ele estava lá agradecendo pela gentileza, pelas ofertas, e também dizendo a importância dos nossos recursos na casa do Senhor. Eu entendo muito claro, irmãos, que Deus nos dá sementes para nós comermos, para nós compartilharmos e para nós separarmos um tanto para nós plantarmos novamente. A semente que nós trazemos na casa do Senhor, nós estamos replantando, estamos lançando estas sementes e elas vão produzir, porque há um princípio bíblico dessa sementeira. Filipenses capítulo 4, quero ler a partir do versículo 10. Esta é uma carta que o apóstolo Paulo escreve das prisões, é chamada Cartas das Prisões, porém, uma das cartas que o apóstolo Paulo mais vai falar sobre alegria, sobre regozijo, sobre alegrar-se apesar das circunstâncias que a gente tem vivido. Eu gostaria de, através desse texto, já começar também a preparar os irmãos para pensarmos o que tem nos feito trazer alegria, ânimo, para nós vivermos ou fazermos a obra do Senhor. Qual tem sido a nossa disposição, a nossa alegria em fazer isto, ou qual tem sido às vezes a nossa indisposição, canseira. Então gostaria que você abrisse o teu coração. Então o apóstolo Paulo, escrevendo capítulo 4 de Filipenses, versículo 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então Paulo já recebia cuidados e ajuda da igreja de Filipos, porém ele disse que já não tinha tido oportunidade, mas desta vez, nessa carta, ele está tendo essa oportunidade de agradecer. Versículo 11: digo isto
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Uma das coisas que a gente já começa aqui a aprender no texto bíblico: nós não devemos depender de situações para a gente ser feliz ou não. Nós temos que aprender que a nossa alegria, nossa felicidade vem do Senhor. A alegria verdadeira só pode vir do Senhor, e é nele que nós podemos todas as coisas. E Paulo fala um pouco da sua experiência. Olha o versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiências, tanto de fartura como de ter fome, assim de abundância como de escassez. Quando nós enfrentamos situações adversas, Deus está preparando, forjando o nosso caráter para a gente poder enfrentar qualquer tipo de situação. E isso, irmãos, acontece quando nós voltamos nossos olhos à palavra, quando nós abrimos o nosso coração para que a gente possa receber essa palavra poderosa que o Senhor tem a cada um de nós. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós lemos esse texto e pensamos, ele chegou no ponto mais alto, no Everest, enfiou uma bandeira e disse: tudo posso, né? Tenho esse poder. Na verdade, o Paulo estava numa prisão, mas não estava preso, porque ele estava dentro de um plano maior de Deus. Quando a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não existe abatimento, não existe dificuldade, porque eu posso ver em tudo isso um mover sobrenatural de Deus, até mesmo as coisas mais difíceis acontecendo. Versículo 14, ele vai dizer da alegria dele: todavia fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Associou-se, essa palavra do grego é a palavra koinonos, ou koinonia. Então o que Paulo estava dizendo, que ele era muito feliz, porque essa igreja havia se associado, havia estado em comunhão, ajudando, apoiando, fortalecendo. Isso é igreja, irmãos. Igreja não é estar em quatro paredes. Igreja não é fazer apenas programação. A igreja é aquela que anuncia as boas novas além das quatro paredes. Quatro paredes é para nós treinarmos, é para nós nos fortalecermos, é para nós cuidarmos da boa obra do Senhor. Mas todo o campo, ele está além das quatro paredes. Que Deus possa abrir os nossos olhos, e que você, ao entregar seu dízimo e sua oferta, você está se associando com a obra do Senhor. Você está sendo alguém que está fortalecendo, que está compartilhando e ajudando. Eu sempre tenho falado aqui antes da nossa oração, eu olho para esses irmãos, olho para os obreiros de intercessão, os irmãos da área física, os irmãos da recepção, e sempre digo: o que nos fortalece é olhar do lado e vemos que temos um grupo de pessoas que caminham conosco. Glória a Deus por isso, porque você resolveu associar-se com as coisas do Senhor. Amém? Então não traga a sua oferta com tristeza, com pesar, mas traga com alegria. Eu faço parte desta associação, faço parte dessa comunhão, faço parte desse plano maior de Deus, que é levar a palavra àqueles que ainda não têm. Enquanto o grupo estiver ministrando uma música, nós podemos cantar e também trazer nossos dízimos e ofertas. Se você estiver em família, vem em família, traga seu dízimo em família, porque é tão bonito quando nós reconhecemos que o nosso ganho não é nosso, mas é o nosso ganho de família. Em nome de Jesus. Jerusalém.
Sem Jesus não dá para ser feliz, Ele é o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele é o nosso Deus amado, Senhor absoluto de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar abençoando esses recursos, mas podemos aproveitar também e orar por aqueles que completaram mais um ano de vida. Nós temos alguém que fez aniversário de segunda-feira até esse domingo, nascimento, casamento, se tiver, essa é a oportunidade de nós orarmos. Amém. Glória a Deus. Estamos bem representados aqui, né? É casamento? E quando é casamento, fica à vontade de vocês. Quer fazer uma declaração? Não. Sabrina, deixa assim. Amém. A declaração está na mãozinha, né? Estamos firmes. Amém. Bandina, nossa irmã também. A gente sempre diz quem abençoa a igreja, né? Então nós vamos abençoar esses irmãos também. Se você puder levantar as suas mãos. Pai, é com muita alegria que nós apresentamos a vida desses nossos irmãos, que aprove ao Senhor mais um ano de vida, Senhor. Sabemos que há um projeto, há um plano maior. Senhor Deus, algo tão grande que o Senhor tem neste novo tempo, e nós entendemos que essa glória, Pai, da segunda casa, ela é bem maior que a primeira. As coisas que tem pela frente são muito maiores do que aquela que nós já vivemos, porque é pela fé que nós podemos enxergar todas estas coisas. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos, por anos de casamento que o Senhor tem dado, Senhor Deus, a Sabrina, o Márcio. Continue, Senhor Deus, completando ali a Tua obra, fortalecendo, dando graça, Senhor, na sua casa, sua família. Abençoe esses irmãos também, Senhor, completaram mais um ano de vida, nossa irmã, nosso irmão, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão bom, Pai, e o Senhor pode dar esse presente aos Teus filhos, e que eles possam fazer uma reflexão com isto. Quais são os teus planos para este novo ano? Quais são os teus projetos? Quais são as tuas sementeiras? Quais são, Senhor Deus, os caminhos excelentes que o Senhor tem? Eu te peço que revela, Senhor Deus, a cada um deles, Pai. Nós também, neste momento, abençoamos os recursos que foram trazidos aqui. Muito obrigado, Pai, porque a Tua igreja tem sido fiel, Senhor, no atendimento às necessidades desta casa. Nós abençoamos com a bênção da multiplicação. Abençoa aqueles que puderam trazer, Senhor Deus. Não importa a quantidade, mas importa a fidelidade em trazer, Senhor Deus, a Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os seus trabalhos, empresas, os que são profissionais liberais, aqueles que são empregados, aqueles que trabalham, seja escritório, que têm os seus comércios, em nome de Jesus, que em todas estas áreas, Senhor, sabemos que já há um compromisso da Tua palavra em nos abençoar quando nós demonstramos a nossa fidelidade, Senhor, e ainda que seja pouco, se formos fiéis, Tua palavra diz que o Senhor, com abastança, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque temos visto nesse ministério o Teu sustento, e podemos dizer até Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, assim nós oramos, pedimos também que ministre ao nosso coração, no momento de recebermos as sementes da palavra, nos sensibiliza, tira de nós qualquer senso crítico, e que possamos receber, Deus, como uma boa terra, que abriga uma semente, para poder produzir muitos frutos, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente. Como já nós não estamos mais em pandemia, irmãos, podemos depois dar um abraço bem gostoso nesses irmãos, viu? Então, você pode aí gravar o rostinho deles e no final nós podemos aqui abraçá-los também, em nome de Jesus. Eu gostaria de passar alguns avisos que nós temos. Nesse domingo, a coordenadora do departamento infantil nos disse que não teria classe, então nós vamos pedir um pouco de paciência aos pais, né? Se alguém precisar do recurso do berçário, nós temos ali funcionando, alguma classe de suporte se precisar, mas pedimos um pouco de paciência que nós não vamos ter neste domingo. Bom, nossos comunicados então, nós temos aqui reunião de oração, nas nossas unidades, nas nossas 3 unidades, temos a oração presencial, sempre nas unidades começa às 8 horas, e aqui no Trevo, além da presencial que começa às 8, nós também temos a transmissão online, para aqueles que não podem participar presencialmente, podem participar através da nossa rádio,
né, através também da web rádio. Então você pode muito bem, não tem desculpa, né, de não participar. E é importante, porque a oração é o que fortalece, edifica, né, é o que nos alicerça. Temos mais alguns avisos. Temos ainda os cultos de terça-feira nessa unidade, assim como quarta-feira lá na Bela Vista, e também na quinta-feira temos na Vila. Mas terça-feira às 20 horas temos aqui no Trevo um culto de libertação. Às vezes nós perguntamos, por que as pessoas não estão sendo libertas? Talvez a resposta é, nós temos trazido essas pessoas até a presença do Senhor. Muitas vezes nós temos que fazer o que André fez, quando conheceu a Jesus. Uma das primeiras coisas, ele vai para Pedro e diz, Pedro, eu encontrei o Messias, vem. E André, uma pessoa sem tanta expressão, é quem leva o grande apóstolo Pedro para conhecer a Jesus. Então nós podemos ser Andrés, quando nós levamos e trazemos alguém para Jesus. Pode passar. Nós vamos ter aqui na próxima sexta, dia 28/7, a reunião dos casais, né, no Ministério de Casais. Quem estará conosco é o pastor Valdecir, vai estar trazendo uma palavra sobre movimentos que produz bênção para a família. E, claro, que todos são convidados, aqueles que também estão num processo de casamento, os noivos também podem vir. Nesta próxima sexta, às 20 horas, os casais estão reunidos e sempre eles terminam aqui com uma boquinha, com um tempo de comunhão, né? Então, se você ainda não participou, venha participar, uma reunião muito gostosa de família. Vamos ter o encontro de homens, que nós fazemos, pelo menos, depois da pandemia, a segunda vez que nós vamos fazer agora, né? Mas esse já é o nosso 12º encontro de homens. Vai ser lá no Apalusa Churrascaria. Parece que homem gosta de churrasco, gosta de carne, né? Então é uma forma que nós vamos estar reunidos ali. Vamos receber uma palavra de um pastor bastante amigo nosso, preletor, pastor Jonas, um pastor muito dinâmico. E o tema é correndo. Ele vai falar sobre talvez as correrias que a gente enfrenta e como que a gente consegue superar essas coisas. Então, quem não fez sua inscrição, precisa procurar. Tem aqui o Luiz Sequim, que está ali na recepção. Acho que o pastor Marcos também. Pode procurar, precisa fazer a sua inscrição, R$120. E nós vamos passar aqui uma manhã, na verdade uma manhã até o começo da tarde, né? Porque vai ser amanhã e depois termina com o almoço, esse tempo de coinonia. Pode passar? Temos mais algum? Isso, a EBF. Amém, glória a Deus, né? A IBF, a Escola Bíblica de Férias, é um tempo em que os coordenadores fazem um planejamento para as crianças poderem passar uma tarde, um dia, não apenas tendo essas atividades, como também recebendo histórias bíblicas, ensinos, né, básicos, muito importante da palavra de Deus. Glória a Deus por mais este evento. Amém. Acho que são esses nossos comunicados. Gostaria de convidá-los, se você puder abrir a palavra. Estava pensando essa semana, dentro da minha leitura bíblica sistemática, eu estou quase terminando a leitura, né,
da Bíblia. E quero ver se eu consigo terminar antes. Queria terminar nesse primeiro semestre, né? Mas eu acho que vai precisar de mais um mês de agosto aí para terminar. Mas eu tenho cada ano resumido esse tempo de poder realmente ouvir a palavra. E nessa semana estava ouvindo os escritos de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Me veio à memória uma palavra que eu queria trazer para os irmãos, que o tempo, na verdade, é esse. Quero trazer à memória aquilo que pode dar-me, ou que pode dar esperança, pode me dar esperança. Lamentações, capítulo 3, nós vamos usar alguns versículos a mais deste capítulo. Dentro desse tema, nós estamos, na verdade, trabalhando também, preparando a igreja, né? Nós já temos recebido tantas palavras, que esse é o tempo de preparar a igreja para o arrebatamento. É como uma noiva que tem que ser cuidada, ataviada, preparada, para aquele dia muito importante que é o casamento. E nós sabemos que a igreja, como noiva de Cristo, está aguardando, né, esse tempo tão precioso de sermos levados às bodas do Cordeiro, que vai acontecer com o advento, não muito longe, creio, desses dias, a respeito então deste encontro em a noiva, a esposa, que lógico vai ser esposa sendo noiva. E que é interessante que no final do capítulo do livro de Apocalipse, já não se fala mais de noiva, aí já se fala de esposa, porque as bodas já aconteceu. Então nós estamos vivendo esse tempo tão especial de preparar a igreja, e queria falar um pouquinho nessa questão muito importante, a respeito de trazer à memória o que me dá esperança, porque existem realmente assuntos e temas que vêm à nossa memória, que só nos deixam abatidos, tristes, e como a gente pode controlar toda essa situação. Eu li uma vez uma reportagem numa revista científica, e me chamou muito a atenção que a reportagem era de capa, e a reportagem era a seguinte: memória, vírgula, mude seu passado e seja mais feliz. Falei, caramba, se o negócio já passou, como é que eu vou mudar aquilo que passou? Parece uma coisa meio contraditória. E aí ele colocou uma frase que eu achei importante a gente pensar um pouquinho. Ele colocou essa seguinte frase, ó: o futuro é inalcançável, porque sempre está diante de nós. É verdade, né? Eu quero chegar no futuro. Quando eu chego no futuro, ele deixou de ser futuro, ele se tornou presente. Então o futuro é sempre algo que está para ser alcançado, porque sempre está à frente. E o presente, olha que interessante isso, gente, sobre o aspecto científico. O presente é algo que dura poucos segundos. Quando a gente olha para alguma coisa, a gente fixa uma memória, temos alguns segundos em que essa imagem que a gente viu, ela gera um arquivo na nossa consciência. Interessante isso. Então, o presente dura pouco. Então, a chave da felicidade está no armazenamento, ou está naquilo que foi gravado na minha memória. Por isso que é importante a gente falar sobre esse tema, o que é que eu tenho guardado ou trazido como memória. Mais precisamente nas memórias afetivas, que você vai construindo ao longo de sua vida. Se você conseguir controlá-las, será muito mais feliz. Então, a importância de a gente pensar um pouquinho nas memórias que foram fixadas em nossa mente. Uma coisa interessante, olha só como isso mexe com a nossa forma de ser. Se eu fizer uma pergunta: você é feliz? Você vai pensar em quê? Casamento, filhos, onde eu moro, como eu vivo, como foi minhas férias, o que faltou. Você vai pensar em uma porção de coisas que tem a ver com o nosso passado. Agora, se eu fizer uma outra pergunta: você está feliz agora? Você vai pensar: uau, agora estou bem, estou tranquilo, o ambiente aqui com meus irmãos, está tudo bem. Então, a segunda pergunta, ela tem a ver com o que eu estou vivendo nesse momento. A primeira, ela tem um pouco a ver com as coisas que ficaram para trás. Então, segundo os pesquisadores, o presente dura 3 segundos. Após 3 segundos, as informações que passam pela nossa cabeça saem da consciência, olha que interessante, e são arquivadas no sistema
de memória do cérebro. Então, nós olhamos alguma imagem, fixamos uma ideia, obviamente isso aqui pode mudar, alguém sai, alguém entra, mas aquela imagem, ela já pode fixar na minha lembrança ou na minha memória. Então, a ideia, queridos, que a gente tem, significa dizer que nós enxergamos a própria vida muito mais através das nossas memórias do que através das coisas que estão acontecendo. Aquilo que nós guardamos como memória, às vezes tem que ser trazido à lembrança para você poder se animar, se fortalecer com aquilo. E a pergunta é, o que é que você está trazendo para fortalecer as tuas memórias, as tuas lembranças? E o que é que tem feito bem para você? Isso, na verdade, é algo assim, extremamente importante que tem que ser praticado. Esses cientistas fizeram uma segunda pesquisa, que eu também achei interessante, e a pesquisa foi o seguinte: pesquisadores de várias universidades, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, comprovaram que a situação de medo são as mais gravadas na memória, numa escala, por exemplo, de 0 a 10. Então, as memórias que nós passamos um susto, um medo, um acidente, alguma coisa, elas ficam muito mais ou facilmente gravadas em nossas memórias do que as coisas boas, infelizmente. Talvez por conta dessa natureza humana, dessa condição caída do homem. Eu lembro muito bem que quando recebemos a notícia da queda das torres gêmeas lá dos Estados Unidos, eu estava passando bem nesse caminho entre a igreja e o UFC. E passando por ali, alguém deu as notícias, as torres caíram. E ficou tão gravado aquele momento, quando alguém falou isso, e quando se fala nas torres, eu lembro daquele momento, quando alguém falou ou deu essa notícia. Então, as memórias ruins, ela tem essa facilidade de ficarem mais gravadas, isso é natural. Por isso que nós temos que lutar contra aquilo que é natural e fazer aquilo que gera benefício para nossas vidas. E fizeram a seguinte ideia, numa escala de 0 a 10, ficou assim: uma situação de medo, ela marca 9 pontos, sendo 10 o ponto máximo. Então, a fixação de um medo é maior do que qualquer outra coisa. Uma situação de tristeza também é bastante forte, 8,9. Já uma situação de alegria, eles falaram que pontuava 7,1. Então, existe uma facilidade maior de eu guardar os episódios dramáticos e difíceis que a gente passa, às vezes quem passa por um acidente, por exemplo, imagens que ficam naquele acidente, muitas vezes são difíceis, tem que ser trabalhado depois emocionalmente para que aquilo seja tratado de uma forma boa. Mas o que é interessante a gente saber que é possível reprogramar as nossas memórias. Por isso que o texto que nós abrimos e o que Jeremias vai trabalhar aqui, eu queria trabalhar com vocês, é trazer à memória aquilo que dá esperança, aquilo que é bom, aquilo que me anima, porque tem coisas que se eu trouxer à memória me deixa mal, tem coisas que eu for apenas pensar nisso, vai me deixar down, vai me deixar para baixo. Então a grande questão é o que é que eu estou trazendo à minha memória. Então eu tenho um arquivo no meu consciente, que está lá também no inconsciente, e eu preciso buscar esse arquivo e pensar naquilo que realmente é bom eu pensar. Então é possível reprogramar essas memórias ruins, aquelas que ficam mais fixadas na nossa memória. Nós precisamos fazer um trabalho para substituir pelas memórias positivas. Por isso que o Salmo, você pega o Salmo 104, 103, 107, o salmista constantemente está lembrando, eu sou grato a Deus, eu falo para minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, eu tenho que lembrar as coisas que Deus tem feito. Por quê? Porque eu estou lembrando as coisas positivas a respeito de Deus, e isso vai gerar não apenas esse estado de alegria, como também cura para as enfermidades que nós às vezes chamamos de psicossomáticas. Então, a cura das memórias, inclusive tem um livro muito legal, David Simmons, ele escreve sobre cura das memórias, como nós podemos trazer esta restauração. Eu lembro que no começo do nosso ministério, a gente falava bastante sobre temperamentos, e também falávamos sobre essa questão de cura interior. E temos um grupo de irmãos que também trabalham para ajudar nessa área de cura interior, que é algo muito importante. Ainda nessa parte de preparo para entrar na palavra, queria que você imaginasse uma cena.
Não nos dias de hoje, mas lá na antiguidade, o homem bastante ainda mais arcaico, descobrindo coisas, né? Imagina, o homem precisaria atravessar um lago ou um rio para poder buscar comida do outro lado. E ele tentou uma vez e não deu certo, quase se afogou, não dava pé. Tentou uma outra vez, mas apertando a fome. O que ele tinha que fazer? Aí ele percebeu que um outro cidadão atravessou o rio por um outro caminho, onde tinha algumas pedras, e dava pé para se passar. Quando ele viu aquilo, ele pensou, bom, eu tentei e não consegui, mas se alguém conseguiu, ele reprograma a sua memória, vamos dizer, negativa. E aí então ele percebeu que se ele fosse por aquele caminho que alguém passou, ele conseguiria atravessar e chegar do outro lado. Então, as nossas memórias, elas podem ser restabelecidas, reconstruídas, e isso pode ser algo realmente saudável se a gente fizer isto. As memórias, elas ficam instáveis quando as acessamos para permitir novas informações. Então, sejam agregadas a ela, daí vem o aprendizado. Por isso que quando eu repito, eu reforço, eu ensino, não é? Está aí as escolas infantis, né, que está trabalhando fixar essas coisas boas. Por quê? Porque as memórias são reprogramadas e nós estamos ali trabalhando nesse fortalecimento, tá? Então, se a memória fosse imutável, seria terrível, ninguém poderia aprender coisa alguma, mas graças a Deus nós podemos reprogramar. Então a ideia que eu gostaria de, olhando para esse texto do capítulo 3 de Lamentações, é trabalhar um pouquinho como reprogramar, como trazer à memória as coisas que nos dão ânimo, nos dão esperança. Não é verdade que às vezes nós acordamos tão desanimados e achamos que não tem solução? Às vezes tem pessoas que não querem sequer abrir a janela, não querem sequer ver o sol, porque está numa situação um pouco contraditória, às vezes depressiva. Então nós precisamos trabalhar isto para realmente nos fortalecer nesta força do poder do Senhor. Portanto, gostaria então de reflexionar ou pensar um pouquinho a respeito dessa ideia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias. Ele tem um propósito de manifestar as queixas, uma expressão de dor. É um canto triste, porque esse texto também ele era cantado, de lamentar uma situação de sofrimento que o povo de Israel passou. E no meio disso ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, por causa do pecado, o afastamento de Deus, o distanciamento entre o homem e Deus, a nossa humanidade, ela se tornou muito egocêntrica. Esse afastamento fez mal para o homem, que separou o homem de si mesmo. O homem não sabe mais se entender, se encontrar. Este afastamento de queda trouxe um distanciamento entre o homem e o seu próximo. Não tinha mais comunhão com o próximo. E este afastamento, pior, trouxe o nosso afastamento com Deus. O homem ficou distante, precisando ser reconquistado, e aí então o Senhor Deus elabora um plano de redenção através do Senhor Jesus. Então, uma coisa é eu lamentar uma situação difícil, é eu chorar, e a Bíblia diz que eu posso chorar com aqueles que choram. Eu não tenho que dizer sempre que está tudo bem, que está tudo certo, ignorando, sendo hipócrita com uma situação de dor. Eu posso sentir, mas eu não devo viver essa situação de dor. Eu tenho que entender que é um propósito maior de Deus na minha vida. E é isso que este texto está nos evocando, nos ensinando. A história do povo de Israel, Deus levantava reis para governar, mas junto com os reis, Deus levantava profetas. Existia profetas que a gente chamava de profetas palacianos, que eram os profetas que ficavam junto aos reis. E tinha os profetas que eram os profetas do povo, que ficavam no meio do povo. Por exemplo, Jeremias era um profeta que tanto transitava entre os reis, quanto também no meio do povo. Mas teve, por exemplo, Daniel, um profeta que ficou muito mais no palácio. Isaías ficou muito mais no palácio. E Amós, por exemplo, que era chamado até de um profeta boiadeiro, né, que era um homem rural,
como Miqueias também foi um outro profeta rural, eram pessoas que estavam no meio do povo, mas sempre a função do profeta era trazer uma palavra, uma direção, já que no Velho Testamento não se tinha essa presença contínua do Espírito Santo como guia contínuo de nossas vidas. Então eles dependiam também dos profetas, e claro que Deus se expressava como Ele queria expressar. Amós chama algumas mulheres de vacas de Bazã. Por que ele fala isso? Porque ele era da terra, ele era rural, então ele não estava ofendendo as mulheres, mas ele estava usando os termos. Ele vai falar de figo, vai falar de plantação, vai falar de colheita. Bem, o profeta Isaías, né, que foi um dos grandes ícones levantado por Deus, ele tinha uma missão muito importante, e aqui eu quero chegar também no Jeremias, mas só para mostrar a diferença. O profeta Isaías foi levantado mais ou menos 100 anos antes de Jeremias, e a função do profeta Isaías era alertar o povo: abandone o pecado, deixe a idolatria, volte-se ao Senhor, que Deus é amoroso, vai perdoar e vai reconciliar. Então a palavra de Isaías constantemente era esta: deixe o pecado, voltem para o Senhor, pois Ele é rico em perdoar. Passa-se 100 anos, o povo não ouve, veio então os assírios, invadem o reino do norte. Depois de 100 anos, vem então uma invasão no reino do sul. Aí Deus levanta o profeta Jeremias, só que o profeta Jeremias já tinha uma outra mensagem. O profeta de Jeremias já era mais ou menos assim: foi dada a oportunidade de mudança, foi dado tempo para vocês se acertarem, não se acertaram, vai vir cativeiro. O que ele estava falando? Para cada sementeira, ou para cada semente que eu lanço, eu vou ter uma colheita. Se a semente é boa, uma boa colheita. Se a semente não é boa, vou ter uma má colheita, ou nenhuma colheita. Então o Jeremias, ele estava nessa função de exortar o povo: não resista o reino de Babilônia, não resista Nabucodonosor, senão vocês vão sofrer muito. Talvez o sofrimento não seria tão agravante quanto foi, porque os reis rejeitaram a palavra de Jeremias e fizeram exatamente o contrário àquilo que Jeremias falava. No ano 586 aproximadamente, o rei Nabucodonosor ataca o reino do sul, invade. Claro que isso foi uma permissão divina, porque Deus estava trazendo um tratamento para o povo de Israel, mais especificamente para o povo de Judá. São levados cativos e eles então ficam lá 70 anos no cativeiro. Este livro de lamentações de Jeremias, Jeremias também é chamado o profeta chorão, porque era o que lamentava pelo tempo difícil que ele vivia. Ele nos ensina que é possível, no meio de uma crise, no meio de uma situação difícil, eu poder reprogramar a minha memória, trazer à lembrança as coisas que podem me dar esperança, e desta forma viver num patamar de intimidade com Deus, um patamar mais elevado do que um patamar de opressão, de depressão e de outras coisas mais. Olhando para esse texto, irmãos, eu gostaria de trabalhar um pouquinho lições que aprendemos com Lamentações de Jeremias. Então são muitas lições, e eu quero ler aqui avulso alguns versículos. Por exemplo, Jeremias, Lamentações, que é o texto de referência, capítulo 1, o versículo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Então Jeremias deixa muito claro, ele escreve o livro de Jeremias, que são as falas que Deus mandava trazer aos reis, né? E as lamentações que veio a destruição, e aí então ele lamenta pela destruição do reino do sul. E Jeremias escreve de causa, ele conhecia, ele viu tudo aquilo acontecendo. Jeremias, por isso que o texto diz: eu sou o homem que viu a aflição. Jeremias viu o povo chegando, destruindo, fazendo, montando tranqueiras, que era a forma de você inutilizar, era formar um cerco, não permitir que entrasse alimento nenhum. Durante muitos anos foram esses cercos, e trazia uma fragilidade não só emocional, física e de todas as áreas. E aí então Jeremias viu tudo isto, e falava daquilo que Deus mostrava, e os reis não queriam ouvir, e cada um chamava outros profetas, que pudessem falar coisas boas, e quando vinham os falsos profetas, diziam: não, o reino vai ser de bênção, Deus vai destruir Nabucodonosor, e o rei ficava feliz.
Mas não era o que Deus estava falando. Deus estava falando: vai vir cativeiro, se prepare, não resista, para que não haja tanto sofrimento. E aí o rei tapava os ouvidos: não quero ouvir esse profeta, leva ele, põe ele no poço, tranca esse profeta, prende ele. E por muitas vezes Jeremias sofreu por falar a verdade. Deus falou muito através de Jeremias, porque ele viu todas essas tragédias. Ele viu os muros sendo derrubados, ele viu a destruição do templo, ele viu as pessoas sendo mortas, crianças, e não precisa entrar em tantos detalhes aqui, mas ele viu perfeitamente essa destruição e viu o povo indo cativo. Lógico que não foi o povo todo, mas os mais sábios foram levados para a Babilônia como escravos, como serviçais, para poder servir naquele reino. Uma das coisas que a gente precisa buscar da parte do Senhor, que nestes sofrimentos, o Jeremias fala assim: eu quero trazer a memória. Então Jeremias era um homem que tinha visto aflição, eu diria, irmãos, mais do que muitos de nós. Mais do que muitos de nós. Além de Jeremias ver as aflições, Jeremias também era um homem que tinha uma qualificação, e eu queria falar um pouquinho desta outra qualificação. Jeremias viu o sofrimento do povo de Israel no Egito, Deus viu o sofrimento do povo de Israel no Egito, quando o povo estava lá preso, e por várias vezes o povo reclamava, clamava, até que Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, certamente vi a aflição. Ouça um pouquinho, Deus conhece e tem visto a nossa aflição. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido ou naquele que é escolhido do Senhor. Deus tem ciúmes de nós, Ele tem visto os nossos sofrimentos, e não apenas visto, mas Ele diz: eu conheço o sofrimento. Então certamente o Jeremias, ele sofreu muito, padeceu muito, e ele pôde expressar também esse tempo de sofrimento. O sofrimento, essa aflição, ela pode vir em nossas vidas por várias razões. Algumas razões é porque eu tomo uma decisão errada, e aí então há uma consequência. Mas tem outros sofrimentos que nós não tomamos a decisão. O sistema me forçou, alguém tomou uma decisão no meu lugar, alguma coisa aconteceu que me gerou esse dano maior. Então, tanto por escolha ou por cair no meu colo, essas coisas podem acontecer e gerar essas dores e esses sofrimentos. Então, essas coisas podem acontecer. Então, Jeremias, o homem que viu a aflição. Além de ter visto a aflição, Jeremias passa por uma outra coisa que nós também podemos passar. Eu não sei quais são as suas aflições ou as suas dificuldades, mas eu garanto que não são tão fortes quanto foram as de Jeremias. Uma outra ideia, nós podemos pensar, Jeremias, além de ter visto as aflições, ele também é o homem que perdeu a esperança. Jeremias chega ao momento de perder a esperança. Ainda que a gente chegue ao momento de não ver luz no final do túnel, ou de não ter esperança, ainda assim é possível nós mudarmos esta situação. Olha o versículo 18, capítulo 3, versículo 18, olha o que diz esse texto: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias está falando, já pereceu, já acabou, já se extinguiu. Jeremias, além de ter visto as aflições, também foi um homem que perde as esperanças. Por aflições da vida que Jeremias teve, ele perde essa esperança. E isso é comum da natureza humana. Às vezes nós não vemos solução, sentimos, mas são situações que passam, quando a gente sente aquela a situação de opressão, de dificuldade, de não ver realmente luz no final do túnel, de não ter uma direção, mas eu estou ali no meio dessa tempestade, mas Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Eu ouvi uma frase, coloquei aqui, para a gente pensar um pouquinho. A aflição, ela deve ser a nossa mestra, e não a nossa couveira.
Muitas vezes, quando passamos por uma dificuldade, não é o começo do fim, mas é uma forma de eu criar resiliência e me fortalecer cada vez mais no Senhor. Se eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou então entender que há propósito de Deus em todas as coisas. Quando a gente olha para Jó, depois de ele perder quase tudo, Jó teve muitas dificuldades, perdeu muitas coisas, filhos, rebanhos, plantações. Ele faz uma declaração interessante. Jó capítulo 19, versículo 10, ele diz assim: arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou-me a esperança como uma árvore arrancada, aquilo foi tirado dele. Mas contudo, ele sabia que ainda o Deus que ele servia tinha muitos mais propósitos das coisas que viriam do que as coisas que ficaram para trás. Apesar, irmãos, de termos passado por muitas aflições, nós não podemos deixar que arranque essa nossa esperança. Nós temos que realmente entender que há propósitos que Deus está nos fortalecendo, trazendo resiliência. Não devemos perder o ânimo. Talvez uma das frases que Jesus muito falou para os seus discípulos é: tem de bom ânimo, não temas, tem de bom ânimo. Há uma situação de luta, há uma situação de crise, sim, mas tem de bom ânimo, porque há um propósito divino em todas as coisas. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como de uma árvore. Jó passou para isto, mas o livro de Jó não fica nessas provações. Quando você lê o final do livro de Jó, a Bíblia diz que quando ele orava pelos seus amigos, entre aspas, Deus mudou a sorte dele, e ele se tornou um homem extremamente abençoado, restaurado, curado, filhos formosos, porém com a mesma esposa que Deus havia dado para ele lá no começo. Então nós vemos que este Deus, que é soberano sobre todas as coisas, há propósitos em nossas vidas. Há um outro texto que eu também coloquei aqui, só para a gente fazer essa reflexão. Provérbios 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, enquanto a gente adia a esperança, não se dá o direito de poder ver as promessas do Senhor. Enquanto a gente parece que quer ficar isolado, distante de tudo, até mesmo de Deus, isso vai gerando muitas enfermidades em nossa alma e também no nosso corpo. Então nós temos que mudar isso, temos que trocar o tênis, temos que buscar de Deus essa intimidade e ver realmente Deus de uma forma plena em nossas vidas. Ainda algumas lições mais. Vimos que Jeremias, o homem que viu a aflição. Jeremias, o homem que perdeu a esperança. E quero falar mais um tópico. Jeremias, o homem que decidiu recuperar a esperança. Queria trabalhar aquilo. Irmãos, eu não sei a história de muitos aqui. De alguns a gente tem ouvido um bom testemunho e visto as bênçãos do Senhor. Mas o grande segredo está nisso aqui. Nós podemos recuperar a esperança perdida, aquilo que a pandemia trouxe, esse afastamento, tantos isolamentos, tantas questões, nós podemos recuperar esta esperança. Então eu quero falar um pouquinho sobre esta decisão de Jeremias, o homem que decidiu recuperar essa esperança. Pode ser que a sua esperança já foi adiada, você deixou para trás, ou pode ser que foi até esquecida, ou pode ser que foi até perdida essa esperança, mas é possível nós recuperá-la no Senhor. Nós não estamos isentos, irmãos, de passarmos por dificuldades e problemas. O próprio Senhor Jesus disse: teríamos tribulações, mas tende bom ânimo, porque se eu tiver bom ânimo, se eu estiver encorajado, eu vou superar qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de dificuldade. Nós não podemos perder a esperança, porque a esperança, ela também foi, mas ela pode voltar. Mas tudo isto, e eu quero trabalhar aqui, faz parte de um projeto que Deus estabeleceu, mas passa por uma escolha. Deus nos presenteou com isto, mas eu devo tomar uma iniciativa e buscar e decidir e escolher. E aqui entra o texto que a gente está usando. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Essa decisão de Jeremias passa por um querer. Tem aqui uma escolha, eu decido, eu quero, preciso trabalhar aqui a minha alma, dirigida obviamente pelo meu espírito. O meu espírito dá comando para a minha alma, e então eu começo a fazer a minha alma entrar num princípio de obediência, de submissão à palavra de Deus. Alguém pode dizer, deixa como está para ver como fica. Se nós não mudarmos alguma coisa, se nós não fizermos nada, as coisas também não poderão mudar. Nós temos que sim nos encorajar. Jeremias, ele com certeza foi um homem que teve muitas experiências com o Senhor. E eu creio mesmo, porque Jeremias, ele teve uma base, ele vem de uma família também de profetas. E Jeremias, ele então tinha uma boa estrutura que deu força para que ele escrevesse pelo Espírito Santo essas palavras. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Paulo diz na carta que ele escreve aos Coríntios que nós devemos anular os sofismas. O que são sofismas? São ciências, são ideias mentirosas de engano que nós construímos na nossa mente. Então, sofisma é quando nós achamos que isso não tem mais jeito, entender que a situação é maior do que a minha força. Sofisma é entender que todo mundo sofre, eu também tenho que sofrer. Então, esse sofisma, Paulo diz que eu tenho que quebrar, derrubar, anular estes sofismas que se crescem em nossa mente. Então, tem gente que diz que perder a esperança é normal. Não, todo mundo passa por isso. Não é normal. Nós temos que nos fortalecer, buscar no Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente diante de qualquer tipo de tribulação. Temos que entender que estas armas que o Senhor tem para nós são armas importantes, são armas que Deus nos dá, não são carnais. A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais e são poderosíssimas. Na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo nos ensina sobre colocar um filtro na nossa mente. Se eu não pôr um filtro na minha mente, eu deixo com que porcarias e enxurradas de ideias ruins entrem na minha mente. Então eu preciso começar por isso. Não vou deixar nenhum input na minha mente trazer mal-estar, mas eu vou colocar um filtro. E esse filtro está muito claro. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Guarda isso, coloque esse filtro na sua mente. Não permita que outras pessoas entulhem e joguem lixo e te derrubam, mas nós podemos pôr esse filtro. E o apóstolo Paulo, novamente, uma carta aqui escrita da prisão, Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, finalmente, essa palavra que é concluindo. Se você não entendeu nada daqui agora, daqui para frente entenda o que eu vou falar, abre o teu coração, isso é muito importante. É como nós ensinamos lá no IFC, em verdade, isso é extremamente importante, preste atenção. Finalmente, irmãos, tudo o que é. Então, o que é esse filtro? Isso que estão falando a meu respeito, ou isso que estão tentando jogar no meu colo, isso é verdadeiro? Ou é fruto da imaginação de alguém? Então, primeira coisa, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, isso está dentro do princípio ético, isso está se respeitando a conduta importante da ética, que entra tanto vida como subsistência, como habitação e tantas outras coisas, isso é respeitoso. Outra coisa, isto é justo, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Isso é puro no aspecto, não existe contaminação, isso é algo santo. Os meios que está te levando aí são meios santos, conforme a palavra do Senhor nos ensina, ou existe contaminação, ou existe vaidade, ou existe outros interesses por trás disto. Tudo que é amável, há realmente o propósito de gerar bem, não apenas para mim, como para as pessoas. Há realmente este amor, agapós, este amor de você querer o bem, esse amor que supera todas as coisas. Tudo que é de boa fama. Qual tem sido o testemunho disso que estão tentando te entulhar, disso que estão tentando te falar? Isso tem sido alguma coisa que gera boa fama? Fala-se bem destas coisas? E ainda ele vai, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então eu tenho que ocupar o meu pensamento com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. E se tiver mais alguma virtude, seja isso que ocupe o nosso
pensamento. Eu preciso trabalhar este filtro, irmãos, e não permitir que esses entulhos sejam jogados dentro do nosso poço. Todas as vezes que vierem pensamentos em nossa mente, nós vamos pôr esse filtro. Isso é verdade? De repente está falando essas coisas, mas isso não é verdade. Se não é verdade, já para, não vai me fazer dano nenhum. Amém? Use este filtro, use esta grande bênção que o apóstolo Paulo nos oferece. Querer esquecer essas aflições, angústias, mágoas. Às vezes nós achamos que pondo a culpa na situação, ou pondo a culpa num sistema, ou a culpa em alguém, a gente se sente melhor. Isso é momentâneo. Jogar a culpa é realmente o erro da natureza humana. Quando Deus cobra de Adão, o que você fez? Ele falou, não fiz nada, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus cobra a mulher diz, não, foi a cobra, foi a serpente que me enganou. Aí quando Deus vai cobrar a cobra, a serpente não tinha mais ninguém para jogar a culpa. Então a natureza humana é esta, de não assumir, de sempre jogar, de sempre se desculpar. Isso é uma fragilidade da natureza. Além de tudo isso, irmãos, e como Jeremias diz que a importância de trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, eu quero fechar essa palavra mostrando que Jeremias também foi o homem que conheceu ou que conhece a Deus. Se existe uma coisa que nós devemos buscar, é esse conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus. Pode ser buscado em tempo de oração, em tempo de leitura bíblica. Eu tenho que ter tempo com Deus. Não dá para eu conhecer a Deus se eu não tiver tempo com a sua palavra, irmãos. Tem pessoas que têm tempo de ficar nas mídias. E eu pergunto, quanto tempo de mídia você gasta por dia? Entre YouTube, vídeos, WhatsApp e outras coisas mais. Não precisa falar, por favor. Quanto tempo você gasta com leitura bíblica? Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta em comunhão mesmo, entre família, falando, conversando? Nós precisamos buscar aquilo que é prioritário. Jeremias, o homem que conhece ou que conheceu a Deus. Jeremias reconhece 3 atributos. E aqui eu quero mostrar para você a importância desse reconhecimento desses atributos, que nos leva a termos de fato este poder de trazer à memória o que dá esperança e de rechaçar aquilo que não serve e aquilo que não vai se prestar para absolutamente nada. Jeremias pôde dizer, quero trazer à memória o que dá esperança, porque Jeremias reconheceu alguns atributos. Nesse texto dá para ver alguns atributos. Um dos atributos de Deus que nós encontramos, que Jeremias ressalta, está lá no versículo 22. No versículo 22, nós temos aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias reconhecia a misericórdia do Senhor. E Jeremias ainda diz que essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Significa que há um acrescente, que há algo que aumenta, não é algo que mantém ou que diminui, mas é algo que Deus aumenta, são as misericórdias dele. Grandes são as suas misericórdias, a Bíblia diz, grande é a tua fidelidade. Jeremias sabia muito bem que o Senhor, apesar de estar irado com o pecado do povo de Judá, apesar de tudo isto, Ele era um Deus que não deixaria a sua misericórdia. Esta é a causa de nós não sermos consumidos. Um Deus que nos criou para fazermos parte da sua família. Um Deus que espera a nossa decisão, dizer sim, Senhor, eu quero. Eu deixo esse caminho de erro, de vaidade, de pecado e volto-me ao Senhor. É isso que nós precisamos trabalhar. São as misericórdias do Senhor. Não é nossa boa postura, não são méritos nossos de sermos boas pessoas. Nos esforçamos e temos que nos esforçar muito, mas são as misericórdias do Senhor que nos encontram e nós as recebemos, e isso começa a trazer essa mudança interior. Além dessas misericórdias, Jeremias também foi o homem que entendeu que o Deus que ele servia era um Deus de recompensa, era um Deus que presenteador, um Deus amoroso. E ele deixa muito claro nesse versículo 24, olha o versículo 24, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa palavra porção,
a minha porção. Eu não sei a sua tradução, mas é uma palavrinha muito interessante. No original, essa palavra é helek. Em hebraico, significa recompensa de Deus, cuidado de Deus, presente de Deus. Então, o que Deus está me mostrando, que essa porção, este presente, é o Senhor na minha vida, muito mais do que as bênçãos do Senhor, é o Senhor na minha vida. É o sentido da interpretação do Salmo 23, num aspecto um pouco mais hebraico. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o escrito normal que a gente entende. Mas na concepção original se o Senhor é o meu pastor, nunca Ele vai me faltar. Às vezes nós queremos tanto os acréscimos de Deus, as bênçãos do Senhor, que não buscamos este relacionamento. E o começo de tudo, irmãos, para nós podermos ter esta vitória sobre essas situações todas que eu tenho mostrado aqui para os irmãos, que Jeremias passou, que o povo de Israel passou, apesar de tudo isto, é a gente entender que este Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, é um Deus que nos recompensa, é um Deus que tem sempre algo mais para nós. Ele tem um helek. Jeremias resolve então conhecer ou convencer a sua alma de reconhecer. Por isso que o salmista constantemente diz: bendize a minha alma, bendigo a minha alma. Eu tenho que aprender a bendizer, a reconhecer, a falar bem das coisas de Deus na minha vida. E isso vai fazer toda a diferença. Essa reflexão, irmãos, é para a gente entender que eu posso decidir, eu trago as boas memórias, ou eu vou ficar curtindo aquilo que não deu certo. Qual vai ser a sua visão? Tem que ser uma visão muito mais otimista do que essa visão pessimista. Jó capítulo 14, acho que eu não coloquei esse texto aqui, não pus, essa é uma parte final, mas Jó 14, versículos 7 e 9 diz assim: porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Então, se eu corto uma árvore, possivelmente, se ela estiver ainda enraizada, ela vai voltar a produzir os seus rebentos. Versículo 8, do capítulo 14 de Jó: se envelhecer na terra as suas raízes, e no chão morrer o seu tronco, ele está sendo muito forte, ainda que envelheça a raiz, ainda que o tronco apodrece, olha o que ele diz, versículo 9: ao cheiro das águas brotará, dará ramo como a planta nova. Irmãos, não importa o que aconteceu, o nosso histórico, Paulo diz que deixando as coisas que ficaram para trás, eu tenho consciência daquilo que Ele me deu hoje, e eu me lanço para as coisas que estão diante de mim. Eu só consigo me lançar para as coisas futuras, quando eu trabalho as coisas que ficaram para trás. Ao cheiro das águas, não precisa nem vir torrentes de águas, mas o Senhor manda esse cheiro de água, que pode revigorar, trazer vida para aquelas coisas que estão secas em nossas vidas. Essa palavra, irmãos, é de fortalecimento para a igreja, para esses dias difíceis que a gente tem vivido, para a gente se fortalecer mais no Senhor e sermos boas referências, bons testemunhos para aqueles, a Bíblia diz que é muito importante. E finalmente, Jeremias, ele aprendeu muitas lições e ele reconheceu. Olha só, nós falamos de 3, que Deus é misericordioso, ele reconheceu que Deus é um Deus que traz recompensas, e finalmente, Jeremias reconheceu a bondade de Deus. Você tem isso muito claro no versículo 25, desse capítulo 13 aí de Jeremias: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A alma aqui, claro que está dizendo assim, eu decido buscar, não é? Então a ideia aqui é dessa decisão que eu tomo na direção do Senhor. Deus é bom, toda a terra está cheia da sua bondade. Temos que olhar para isto. Tudo que existe ainda nós podemos ver, apesar deste mundo caído, apesar das situações econômicas, políticas, nos causam às vezes mal-estar, apesar de tudo isso, é um Deus que mantém o controle absoluto de todas as coisas. Ele não perde o controle, e nunca perdeu e nunca vai perder, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Queria que você guardasse no coração essas palavras. Qual a sua decisão diante de tudo isto? O que você tem trazido à tua memória? Eu sei que isso depende muito de nosso temperamento. Tem temperamento que olha as coisas e fala,
não vai dar certo. São as pessoas um pouco mais pessimistas, talvez, quando uma pessoa é muito melancólica, ela consegue enxergar muitas dificuldades que uma pessoa mais sanguínea e colérica não enxerga. Então, independente do nosso temperamento, eu quero que você aplique no teu coração, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso, e as misericórdias do Senhor, elas não se acabam, elas se renovam a cada manhã, e ela é causa de não sermos consumidos. Por que eu quero manter a minha fé? Porque esse Deus que eu sirvo é um Deus que tem uma porção, a minha porção é o Senhor, aquilo que Ele tem especial para mim. Ele tem um amor tão grande, irmãos. Quando Deus cria o homem, antes de criar o homem, Deus já havia criado o jardim, sabia disso? Todas as coisas já estavam criadas. Deus cria primeiro a provisão, para depois criar o homem. Então não tem como não termos provisão, porque Deus nos criou, depois de ter feito todas as provisões que nós precisamos, e nos colocou isso à nossa disposição. Além de ser esse Deus que tem essa recompensa, que tem essa porção, é um Deus bom, e toda a terra está cheia da sua bondade. Ele é bom para quem? Quero repetir isso e fixar essa ideia. Para os que esperam por Ele. A nossa oração tem que ser: Senhor, me faça querer. Senhor, coloque no meu coração esse desejo de buscá-lo. Senhor, que eu possa olhar para as coisas e trazer esta boa memória de tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Aquilo que não deu certo, serviu para a gente se fortalecer em alguma área. Eu, quando estava estudando, eu lembro que fazia algumas equações lá, logarítmica e diferencial, e eu pensava, gente, quando que eu vou usar isso? E quando eu vi um dos meus professores dizendo o seguinte: não, isso aqui é para desenvolver o teu raciocínio. Tem muitas coisas que a gente passa que é para nos preparar para alguma coisa maior. Que Deus possa nos dar a graça. Não estou dizendo que a gente não usa estas coisas num cálculo estrutural, claro que isso é usado, mas de uma certa forma, tudo aquilo que eu tenho passado é porque Deus é bom e Ele tem cuidado da minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria de convidá-lo a ficar em pé e que você pensasse um pouquinho nisto. O que é que tem te trazido ânimo, esperança ou não? Que você possa realmente buscar no Senhor. Esse aqui é um outro tópico que a gente vai trabalhar num outro momento, como manter a minha alegria. Mas eu gostaria de terminar aqui. Reflita, pensa nessa bondade de Deus em nossas vidas. Pensa um pouquinho, você tem tido essa esperança? Ou você anda muito desesperançoso, desanimado? Às vezes nós olhamos para situações, principalmente políticas e econômicas, e tantas coisas que estão sendo feitas no nosso país, a gente não consegue enxergar muita coisa. Claro, a gente não enxerga porque nós não somos Deus, mas Deus tem planos maiores e com certeza Ele tem grandes projetos para nossas vidas. Eu queria que você pudesse receber esse desafio. Repense um pouquinho, quais têm sido as suas memórias mais frequentes? Tem te levado a um caminho de sucesso, de fortalecimento com Deus? Ou tem te trazido, às vezes, desânimo e vontade de parar? Sentir vontade de parar ou voltar atrás, irmãos, não é pecado sentir isto. O pecado é eu continuar nisto. Mas eu tenho que deixar essas coisas para trás. O apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que ficaram para trás. Vamos repensar na esperança, no chamado, na vocação de Deus para a tua vida. Vamos pensar naquilo que Ele tem até o último dia da sua vida. Há um programa escrito por Deus. O Salmo 139 diz que nós fomos entretecidos, fomos feitos, e todas as coisas a nosso respeito foi escrito por Deus. A minha vida já é uma agenda que Deus está escrevendo, mas eu preciso querer e deixar Ele completar essa boa e perfeita vontade na minha vida, em nome de Jesus. Nós já vamos fazer aqui a nossa oração de família. E eu gostaria que você também, se estiver sozinho aí, fique com alguma família, se você puder estar reunidos. Nós vamos orar, abençoando aqui as esposas, os maridos, os irmãos, os pais, os filhos, para que Deus nos fortaleça. E mais do que tudo, que a semente da palavra do Senhor possa produzir frutos, bênção,
em nossas vidas, em nome de Jesus. Possamos tirar fora todas as memórias amargas, aquilo que não serviu para nada, em nome de Jesus. Vamos lançar fora, vamos reestruturar esse nosso acervo, esse nosso arquivo de memória do nosso consciente. No consciente eu consigo mexer, no inconsciente já nem tanto. Então vamos trabalhar isto. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se isso vai trazer apenas tristeza, eu tiro fora do meu dicionário, eu tiro fora da minha vida. Isso aqui, não quero mais saber disto, e quero realmente buscar este caminho que me leva a esse fortalecimento com o Senhor. Desta forma, nós estaremos mais bem preparados, mais fortalecidos nesta força do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, bendito Deus, aqui está, Senhor Deus, a Tua igreja, que entende, Senhor Deus, a importância de obedecer e seguir a Tua palavra, Senhor. Ministra o nosso coração, ensina-nos, Senhor, a trazer, Senhor Deus, à nossa memória aquilo que dá esperança. Pai, que nós possamos aprender a deletar e a tirar aquilo que não serviu para nada, coisas que foram traumas, que foram coisas lá do passado, Senhor. Em nome de Jesus, Tua palavra diz que em Cristo Jesus somos novas criaturas, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz nova, começa algo novo em nós. Não importa, Senhor Deus, nosso passado, não importa a nossa herança, o Senhor já nos lavou, nos remiu, nos salvou. Cremos sim que algumas vezes temos que passar por um processo de cura, mas o Senhor é o nosso restaurador, Senhor. Em nome de Jesus, queremos colocar nossas vidas no Teu altar e pedir este fortalecimento, aquilo que nos traz tristeza, em nome de Jesus, aquilo que nos traz, Senhor Deus, lembranças amargas, tristezas porque sofremos, porque fomos vítimas, em nome de Jesus, nós declaramos que saia da nossa vida, saia do nosso coração e possamos nos encher da Tua presença, da Tua misericórdia, da Tua porção, da Tua bondade. O recalabalaba sandaramanais, em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita, Senhor, a nos fortalecer em Ti, Senhor, a crermos na Tua palavra, a tomarmos decisões assertivas para nossas vidas. Prepara, Senhor Deus, uma igreja bem estabelecida, fortalecida, uma igreja, Senhor Deus, que vai além das placas, uma igreja que é representada pelo corpo do Senhor Jesus, aqui na terra, Senhor. Temos essa responsabilidade, mostrar Jesus para as pessoas por onde quer que formos. Não permita que nenhum tipo de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de memórias ruins possa nos atrapalhar de cumprir a nossa missão e o nosso chamado. Em nome de Jesus, traga cura sobre a Tua igreja, traga cura sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós tiramos o silício, tiramos a areia da cabeça, o pó, tiramos as roupas rotas e nos vestimos, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos vestir, de santidade, de amor, de caridade. Nos revestimos do Teu poder, nos revestirmos, Pai, da Tua armadura, é o que nos capacita a vencer as dificuldades. Em nome de Jesus, Senhor, ministra ao nosso coração a Tua palavra, Pai, e nós Te daremos sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Vamos ainda orar pela caixinha. Pai, nós temos aqui, Senhor, pessoas que colocaram seus pedidos, as suas carências e necessidades, pessoas que precisam de um toque especial do Senhor, um toque talvez de milagre, de cura, ou uma porta de emprego, ou alguma situação, Senhor Deus, que até então tem sido difícil de ser vencida. Nós cremos que o Senhor diante de nós põe uma porta aberta, Senhor, e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa atender segundo a Tua boa e perfeita vontade. Às vezes nós pedimos e a nossa vontade é tão pequena, é tão falha, mas nós queremos e permitimos que o Senhor complete em nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós também abençoamos a Tua igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e por todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, né? Ele merece o nosso melhor. Aleluia. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Dê um abraço bem gostoso nas pessoas que estão do teu lado, nos nossos aniversariantes também.